Olá Brasil, chegando aqui com vocês, pessoal, mais uma vez. E dessa vez eu quero falar com vocês sobre segredos da prosperidade. Na verdade, o segredo da prosperidade, pessoal, mas antes de eu falar sobre esse assunto, eu queria pedir para vocês assinar o canal. Pode ser? Se você assinar o canal, você vai ser tremendamente abençoado, claro, e irá abençoar outras pessoas. Na verdade, não é bem um segredo, é algo simples, porque o evangelho, pessoal, ele é simples, né? As pessoas é que criam fórmulas, elas criam fantasias, elas criam, né, os seus achismos e assim sucessivamente. As pessoas vão inventando coisas, né? Principalmente no Brasil. O Brasil hoje, quando se fala de prosperidade, o Brasil é, digamos assim, o celeiro de achismos, o celeiro de heresias concernente, claro, à prosperidade. E como todo mundo quer ser próspero, né? Ninguém quer uma vida de miséria, de pobreza, ninguém quer uma vida com essas características. Todo mundo quer, claro, prosperar, quer crescer. E aí é justamente onde há um mar de oportunidade para justamente explorar, não é, as pessoas que não têm assim um conhecimento fundamentado na palavra de Deus, né? É muito importante você ter conhecimento da palavra, não é, que é justamente para você dali você tirar suas conclusões. É aquilo que Paulo diz, né, que nós não devemos ser meninos, né, mas devemos comer agora um pirãozinho, aquele tutano bem forte, sabe, que é para suster o caboclo. Você lembra que quando a gente quando era pequeno, né, criança, aqueles pirraios pegavam ali uma gripe bem forte, aí a mãe da gente fazia logo o quê? Fazia logo aquele pirão de mocotó bem forte mesmo, empurrava na criança, no instante ele se levantava até defunto aqueles pirão que nossas mães faziam. É ou não é, pessoal? Deixa aí nos comentários. No Salmo 1, versículo 3, Davi diz que nós somos como uma árvore plantada junto a ribeiros, que na estação própria dá o seu fruto, e tudo quanto você fizer, você vai prosperar. Davi ali, na verdade, ele está dando uma grande chave concernente à prosperidade. Quando ele fala assim, prosperar, ele está falando, pessoal, justamente sobre isso, sobre prosperidade. E ele é bem enfático ali, que ele diz assim, tudo quanto você fizer, prosperará. Agora, como é que isso acontece na nossa vida? Você observa que no início do Salmo 1, ele frisa bem forte aquela questão, não é? De meditar na palavra, guardar a palavra, praticar a palavra, obedecer. Essas são as características de uma pessoa próspera. É aquele que obedece, acima de tudo, ele obedece incondicionalmente a Deus. Ele não vive simplesmente por circunstâncias, mas ele está ali disposto a obedecer em qualquer circunstância da sua vida. Isso chama-se fidelidade. E aos fiéis, a palavra diz que Deus procura os fiéis da terra para que estejam com Ele, para que o sirvam. Então, realmente, você pode fazer muita coisa para você prosperar, mas a fidelidade, a obediência é o ponto-chave para que você realmente consiga a prosperidade. Na verdade, existe um caminho para prosperar, não é? E muitas pessoas, muitas vezes elas querem um caminho fácil, o caminho das promessas. Enfim, muitas coisas eu poderia estar falando aqui, mas não vou estar falando, que vai mais parecer um desabafo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. A nossa fidelidade, pessoal, atrai as bênçãos de Deus. É o que está escrito lá em Deuteronômio capítulo 28, que aquele que obedece, aquele que atenta para aquilo que Deus determinou, a palavra diz que as bênçãos te alcançarão. Tu serás cabeça e não cauda, ou seja, tu serás uma pessoa que vai emprestar às nações. Tu estarás sempre em cima e não embaixo. Nós devemos ter maturidade para que quando essa prosperidade chegar, a gente saiba administrar. Muitas pessoas não são prósperas, por quê? Porque elas não sabem administrar os bens que vêm às suas mãos. Ou seja, ela não sabe justamente colocar
Cada situação é sobre um controle. Controlar as despesas, tem que controlar os custos, tem que controlar toda a receita que entra, tem que se ter uma planilha, não é? Se você não tiver uma planilha, você tem que anotar no caderno, no celular, coisas assim desse tipo, e procurar ter um controle. Esse controle não é feito por você, é por você, é você que faz o controle, entende? Primeiro, claro, você tem que ser fiel nas finanças, no teu relacionamento com Deus, para que a partir de então, tudo aquilo que for, não é, que passar pelas suas mãos, você peça sabedoria a Deus para saber administrar. Nós observamos essa questão ali nas parábolas dos talentos. Nós observamos essa questão quando Jesus disse assim: um certo homem, ele planejou construir, né, um grande castelo. Mas aí ele teve que parar, fazer os cálculos para saber se realmente ele teria condições de fazer aquilo que estava no projeto, não é? Para que depois alguém não olhe e diga assim, aí ó, começou e não terminou. E acontece com muita gente isso. Eles começam a fazer as coisas, os projetos, tudo, aquela coisa toda, mas não termina. Tem projetos que levam você à bancarrota, ao fundo do poço. Consome toda a sua vida financeira. Saiu um celular novo, ela vai lá e compra, né? Enfim, nem pagou o que ela está usando, né? Saiu uma televisão nova, ela vai lá e compra, nem terminou de pagar o que está usando. Tem pessoas que são assim, elas têm esse espírito consumista e não têm um espírito, por exemplo, poxa, eu vou economizar e vou investir, não é? Em algo que me dê retorno futuramente, sabe? E as pessoas vivem sempre essa questão de consumismo. Muitos até ganham bem, mas vivem uma vida precária, uma vida de miséria. Ou seja, tem gente, por exemplo, que ganha 20 mil por mês, é do meu conhecimento isso, né? E todos têm um iPhone 14, 13, 14 para cima. Ninguém quer sair o 14, ninguém quer mais o 13, né? E aí sai o 15, ninguém quer mais o 14. E aquele pai de família, aquele cabeça, ele fica sufocado, sabe? Muitas vezes até repercute na sua saúde. A vida financeira deve ser algo primordial na nossa vida, tem que ter controle. E você tem que ter um projeto. Muitas pessoas, elas correm atrás de um projeto fantasioso, ou seja, elas pensam em ganhar, elas pensam em prosperar, elas pensam em, como se diz assim, ficar num estado, digamos assim, confortável financeiramente, mas elas não fazem nada para que isso aconteça. E aí elas chegam diante de uma situação que alguém diz, faça isso que Deus vai lhe dar aquilo, faça isso que Deus vai lhe dar aquilo, e aí fica aquela bola de neve, entendeu? Faça isso que Deus vai lhe dar aquilo, faça isso que Deus vai lhe dar aquilo, mas ela não faz o que tem para ser feito. Pessoal, veja bem, nós temos que entender o seguinte, olha, Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa parte. Veja quais são suas habilidades, né? Explore, sabe, as suas habilidades, veja o talento que Deus lhe deu, a vocação que Deus lhe deu, e procure explorar isso aí, entende? Procure fazer algo, né? Se especializar em algo, fazer um curso que você se identifique, que você ame e se sinta bem com aquilo. E é justamente esse o caminho da prosperidade. Só orar e jejuar não resolve não. Subir monte, descer monte, sem atitude, sem fazer o que tem que ser feito, é perda de tempo. Agora, quando você faz o que tem para ser feito, acredite, as portas se abrirão. E importante é que você viva o princípio da prosperidade da forma correta. Por isso que Davi disse, tudo que você fizer, você vai prosperar. Sabe, tudo que você fizer, você vai prosperar. Se você não faz nada, como é que você vai prosperar? Se você vive naquela zona de conforto, se você vive naquele ambiente, né, enfim, que não lhe proporciona mudança, crescimento, entende? Se você se relaciona com pessoas que têm a mente e a vida medíocre, sabe? Você se sente bem, se sente confortável naquele ambiente, entende? Com aquele modo de vida, sabe? Você, para prosperar, você tem que mudar a sua cabeça e tem que desejar, entende? E tem que arregaçar a manga e ir para a guerra, ir para a batalha e pronto, derrubar um gigante a cada dia, para que você possa realmente ter a bênção de Deus sobre a sua vida. Eu sei que não era o que você queria ouvir, porque você tem ouvido muitas coisas, muitas abobrinhas e a sua cabeça com certeza já está abolida.
mas não vá pela multidão, não. A multidão pode estar errada. Vá pela palavra, vá por aquilo que Deus há de lhe dirigir. Construa um relacionamento com Deus, construa uma coluna de fidelidade, de honra e princípio, e Deus vai te conduzir a viver um tempo próspero, abençoado, e vai restaurar, claro, a tua vida financeira. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui, se possível, assine o canal. Beijo no coração de vocês e a gente se vê.